Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Para este domingo, tomo o texto do Evangelho de Mateus, proposto pelo lecionário, em seu capítulo 25. Leremos do versículo 14 até o versículo 30. A parábola dos talentos. O talento, mencionado por Jesus em sua parábola, era uma unidade monetária. Era utilizada naqueles dias antigos no Império Romano e também na Palestina. Uma moeda valiosa. Um talento equivalia a 6.000 dracmas. A dracma grega era o valor pago a um trabalhador diarista naquela época. Era o equivalente ao denário romano. Para um trabalhador comum, conseguir ajuntar o valor de um talento, teria que trabalhar 6.000 dias, ou seja, mais de 16 anos, e sem gastar nada. Era algo impossível. É disto que Jesus está falando em sua história. Um homem rico ia fazer uma viagem, ficar fora de sua casa e de seu país por um bom tempo. Chamou 3 empregados para deixá-los responsáveis por sua propriedade durante o período de sua ausência. A cada um desses 3 funcionários, o patrão dá uma determinada quantidade de dinheiro. Para um, ele deu 5 talentos, para outro, 2 talentos, e para o último, 1 talento. Não esqueçamos o valor dessa peça de ouro. 1 talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Ora, 2 talentos valiam, portanto, 12.000 dias de trabalho, isto é, mais de 32 anos de serviço. 5 talentos valiam, por sua vez, 30.000 dias de trabalho, ou seja, mais de 82 anos de trabalho. Cada um daqueles empregados recebeu, portanto, uma verdadeira fortuna em suas mãos. O patrão reparte seus bens entre esses 3 empregados e parte em viagem. Dá a cada um deles a responsabilidade de administrar em sua ausência esses bens tão valiosos. E é aqui que eu quero fazer uma primeira observação ao texto. Deus é esse Senhor que sai em viagem e que distribui e reparte entre os seus servos os seus bens. Os empregados, os funcionários, somos nós, todos nós. Cada um de nós recebeu das mãos desse soberano Senhor os seus talentos, as suas dádivas. Bens preciosos foram colocados aos nossos cuidados. Cada um de nós, a cada um de nós, Deus deu coisas valiosas, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos.
Que dádivas extraordinárias, que riquezas tão maravilhosas são essas que Deus colocou à nossa disposição. Nossa vida, nossa saúde, nossa família, nossos recursos materiais, nossos dons, tudo o que somos e tudo o que temos veio de Deus. E nós precisamos, irmãos e irmãs, precisamos cuidar bem desses talentos que o Senhor nos oferece graciosamente. Passamos então ao segundo momento da parábola. Após receberem os talentos das mãos de seu senhor, cada um dos servos se pôs a administrar aqueles bens recebidos. Eles sabiam que tinham uma responsabilidade enorme. Os tesouros eram muito valiosos, sabiam que o patrão podia voltar de viagem a qualquer momento. Era necessário administrar com sabedoria, prudência, cuidado, mas também com coragem os talentos recebidos. Eis então o que Jesus diz: o que recebera 5 talentos saiu a negociar aquela fortuna recebida e ganhou mais 5. O que recebera 2 saiu também a administrar, a negociar e ganhou mais 2 talentos. E da forma como Jesus estava contando a sua história, nós podíamos esperar que aquele servo que recebeu 1 talento, que ele também tivesse saído a negociar a fim de multiplicar a sua fortuna. Contudo, não foi isso que aconteceu. Jesus diz que esse que recebeu 1 talento, ele resolveu abrir uma cova no chão e enterrou o talento recebido, escondendo o dinheiro de seu senhor. E é aqui que eu quero fazer uma segunda observação, um segundo comentário. Como é que nós temos administrado os talentos, as bênçãos, as dádivas do Senhor, aqueles bens extraordinários recebidos das mãos de Deus? E isto equivale a perguntar como é que nós temos vivido as nossas vidas, nossa vida familiar, conjugal, profissional, como temos lidado com o nosso corpo, com a nossa mente, nossos dons, nossas habilidades naturais, nosso tempo, nossos relacionamentos, nossa vida cristã, nossa vida espiritual. O que é que temos feito das bênçãos, das dádivas que Deus tem derramado sobre nós? Os talentos a nós confiados são formidáveis, são preciosos demais. Não podemos egoisticamente, imprudentemente desperdiçar tudo, jogar tudo fora, ou então, para usar as palavras de Jesus na parábola, não podemos simplesmente enterrar tudo. Ah, irmãos e irmãs, quanta gente pela vida afora esconde, enterra seus talentos. Não, a vida não foi feita para ser escondida numa cova, não foi feita para ser enterrada no buraco. Não,
precisamos fazer crescer, precisamos fazer duplicar, multiplicar, transformar, aumentar as bênçãos, os dons que Deus tem colocado em nossas mãos. Chegamos então ao terceiro e último momento da parábola contada por Jesus. O mestre conta que chegou o tempo do retorno do patrão. O senhor daqueles empregados volta de viagem, é hora de acertar as contas. O proprietário quer ouvir o relatório de seus servos a respeito dos talentos, as peças de ouro que lhes foram confiadas. Aquele que recebera 5 talentos, agora devolve o dobro, 10 talentos para o seu senhor. De igual modo, o segundo empregado, aquele que recebera 2 talentos, agora devolve o dobro, dá ao seu senhor 4 talentos. Chega a vez do terceiro empregado. Ele também apresenta o seu relatório. Recebera 1 talento de seu patrão, escondeu-o na terra e agora pode resgatá-lo e devolvê-lo ao seu senhor, aquele 1 talento, são e salvo. Os 2 primeiros empregados mostraram-se bons administradores dos tesouros do patrão. Por isso recebem o elogio: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha, venha participar da alegria de seu senhor. Mas o terceiro empregado, porém, foi um mau mordomo, mereceu a repreensão e a condenação de seu senhor. Servo mau, preguiçoso, servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É aqui que eu quero fazer uma terceira e última observação sobre o nosso texto. Todos nós, cada um de nós, precisamos seguir o exemplo desses 2 primeiros empregados da parábola de Jesus. O exemplo desses 2 homens corajosos, destemidos, bons administradores, bons investidores dos tesouros sagrados. Por outro lado, devemos nos afastar do exemplo do terceiro empregado da parábola, homem medroso, acovardado, imprudente ou preguiçoso mesmo. Irmãos e irmãs, olhemos ao nosso redor, em nossas vidas, onde estão os bons exemplos? Onde estão os servos bons e fiéis, aqueles que fazem a diferença, que influenciam positivamente a nossa vida, que duplicam, multiplicam as bênçãos? Nós precisamos seguir sempre os bons exemplos. Da mesma forma, precisamos estar atentos, devemos abrir os nossos olhos e ver onde se encontram os maus exemplos, os exemplos que não devem ser seguidos, onde estão os servos maus mordomos, aqueles servos negligentes, servos inúteis, os maus exemplos, aqueles que enterram os seus talentos. Não os imitemos, não imitemos o seu comportamento, ao contrário,
honremos ao Senhor, fazendo cada vez mais aumentar os talentos que Ele tem colocado em nossas mãos. Que possamos assim multiplicar estas bênçãos, estas dádivas, dividindo as bênçãos do Senhor com os nossos semelhantes. O Senhor nos tem contemplado com muitas dádivas. Não enterremos os nossos talentos, sigamos sempre o exemplo dos bons e fiéis servos de Deus. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.